No antigo Israel, os pastores iam na frente de suas ovelhas e as conduziam puramente por reconhecimento de voz. No Evangelho de João, capítulo 10, dos versos 9 a 18, Jesus está se esforçando para provar que ele é o verdadeiro líder dos seus, não as autoridades religiosas corruptas que querem destruí-los, como os supostos ladrões da parábola. Nesse vídeo, você verá qual é essa parábola e descobrirá seu verdadeiro significado. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a parábola do bom pastor. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Em João 10, a partir do verso 9, diz o seguinte: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar ou destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Usando detalhes de pastoreamento familiares a seu público, Jesus visualiza um grande curral de ovelhas com um porteiro guardando a porta para garantir que apenas os verdadeiros pastores entrem e saiam com suas ovelhas vulneráveis. Veja, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Qualquer pessoa que não atravesse o portão é um pretenso ladrão. Essa imagem evoca como Jesus descreve as pessoas como ovelhas sem pastor, e ele mesmo como alguém enviado para reunir as ovelhas perdidas. Enquanto ele amorosamente cuida de suas ovelhas, é sua voz que mais importa. No antigo Israel, os pastores iam na frente de suas ovelhas e as conduziam, em vez de expulsá-las, puramente por reconhecimento de voz. O Antigo Testamento também nos deixa claro que Jesus é esse pastor. Deus promete enviar um verdadeiro pastor, um novo Davi, que cuidará do povo para sempre. Mas a seleção de imagens de pastoreio, onde o povo de Deus é regularmente descrito como um rebanho de ovelhas. Veja, tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhastes entre os gentios. Então Micaías respondeu: Vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. O Senhor disse: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. E os reis de Israel, especialmente Davi, como seus pastores. Olha só, mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Mas quando seus líderes se mostram falidos, os profetas os denunciam como pastores inúteis e ladrões também. Veja o que está escrito no livro de Isaías, Jeremias e Zacarias. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o meu Deus. Pastoreiei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: Bendito seja Deus, estou rico. Nem os próprios pastores poupam um rebanho. Em meio a esse caos de pastores devoradores de ovelhas, Deus promete enviar um verdadeiro pastor, um novo Davi, que, como eu já disse aqui no vídeo, cuidará do povo para sempre.
Veja, porei sobre eles um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará deles. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio deles. Eu, o Senhor, falei. Ao se declarar o bom pastor, em João capítulo 10, verso 11, Jesus deixa claro que ele é o prometido pastor messiânico. Em todo o Antigo Testamento, o próprio Deus é regularmente descrito como o verdadeiro pastor. Além disso, Deus promete que, como já dissemos no livro de Ezequiel 34, verso 11, que ele buscará as ovelhas dispersas. E para entender quem é este pastor, temos que ter em mente o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Em outras palavras, tanto Deus quanto o Messias davídico são os futuros pastores do rebanho, e como Jesus e o Pai são um, tendo o mesmo Espírito Santo, é claro que este pastor é Jesus Cristo. Não é nenhuma surpresa que Jesus explique as implicações. Ele não apenas cumpre o papel messiânico de pastor em sua parábola, mas declara que ele e o Pai eram o mesmo ser. De uma forma surpreendente, mas misteriosa, Jesus, como o Filho divino do Pai, cumpre a promessa de que um pastor, um ser triuno, cuidará do rebanho. Por meio desse belo quadro de palavras, Jesus revela que só ele é a porta da salvação e o bom pastor que, como Deus, encarnou, cuida de seu rebanho, morrendo para libertá-lo. Ele conhece os seus, ele os ama, e aqueles que são verdadeiramente seus, dados a ele pelo Pai, conhecem sua voz e encontram segurança em seu rebanho. Embora estivéssemos nos desgarrando como ovelhas, voltamos ao pastor de nossas almas. Veja, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se convertem ao pastor e bispo de suas almas. Mas esta gloriosa verdade não para por aí. Jesus, o grande pastor das ovelhas, conforme está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 20, criou subpastores para guardar e proteger seu rebanho. Veja, pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Esses pastores afastam os falsos mestres ladrões. Veja, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Eles alimentam as ovelhas cuidando de suas necessidades espirituais. Olha só, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide de meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E trabalhavam para ajuntar suas ovelhas, a discernir e seguir a voz de Jesus, que é audível na palavra de Deus escrita na Bíblia. Como devemos responder então a João capítulo 10? Para as ovelhas, trabalharemos para ser boas ovelhas, seguindo a voz do único pastor. Para os que são subpastores, conduzamos o nosso rebanho pela verdadeira porta, para encontrar o pasto. E cuidemos deles não como trabalhadores assalariados, que procuram lucro egoísta, mas como aqueles que caminham nas pegadas do bom pastor. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.